A paz, meus amados irmãos, Giovanni, presbítero Giovanni, tudo bem? Na paz do Senhor Jesus Cristo. Pedir a você que se inscreva no canal. Vamos passar aí uma lição da EBD para você. Essa lição, ela vai trazer aí a data, né, do dia 13 de junho de 2021. Essa lição ela vai falar sobre o presbítero, bispo ou ancião, que significa a mesma coisa. A lição 11, né? Lição da CPAD, está aí para os nossos corações, falando sobre o ministério do presbítero, né? O presbitério. Então essa lição ela tem como objetivo nos ensinar acerca das suas funções, né? Do presbítero, a importância de um presbítero na igreja e os deveres deles, né? O texto áureo ele vai trazer para nós, porque Paulo falando a Tito, né? Ele diz: por essa causa eu vos deixei em Creta, né? Eu te deixei em Creta, para que se pusessem em boas ordens as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, né? Com o objetivo que Paulo deixou Tito, um obreiro da igreja, né? Estabelecendo presbítero em Creta, né? Ali e colocando em ordem, né, a igreja, os oficiais da igreja, estabelecendo a organização eclesiástica ali naquele lugar e também estabelecendo presbíteros, anciões, pessoas maduras na fé, né, para conduzir o trabalho naquela cidade. Paulo ele trabalhava em determinadas áreas, ensinava, estabelecia um grupo de irmãos ali e organizando e sempre sondando as igrejas, né? Sempre olhando como continuaria o andamento da obra após a sua partida. Então, temos a leitura diária, semanal, você pode ler também, né? Então, Tito 1:5 aí, a gente vê que Paulo mandou estabelecer presbítero na igreja, né? E que precisam ser homens espirituais, né? Precisam estar agindo, trabalhando na igreja. São apacentadores também, e precisa ser exemplo do rebanho. Então a gente sabe que a palavra presbítero, bispo, ancião, ela tem o mesmo significado, né? Então nós vamos apresentar hoje a importância do presbitério. Bom, na introdução aí vai mostrar, né, que os presbíteros aí na igreja do primeiro século, eles orientavam juntamente com os apóstolos, né, nas reuniões. Nós vamos ver isso aí na administração da igreja. Então, os presbíteros têm um papel fundamental na igreja. Então, é necessário, né, como a gente estudou em várias lições, diaconato, vimos aí, ou seja, diaconato vamos estudar ainda, né? Mas evangelista, mestre, doutor, pastores, todos têm o seu lugar dentro da obra de Deus. Então, o presbítero, eles são pessoas que ajudam a administrar a igreja e estão ali para ensinar. Então, na introdução aí, né, vai no finalzinho dela, diz assim: os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar da administração e vida espiritual da igreja. Amém? Vamos para o ponto 1 aí. A escolha dos presbíteros, né? Como se dá, né, a escolha dos presbíteros? Primeiro, presbíteros é uma pessoa, tem um significado de uma pessoa mais velha, uma pessoa madura, experimentada, né? Uma pessoa que tem uma maturidade espiritual, né? Para lidar com, ajudar o pastor no governo da igreja, ou até mesmo pastorear congregações, igrejas, né? Então, o significado de presbítero aí é professor, supervisor, até mesmo pastoral, né? De pastor. Então, e também tem o sinônimo, né? Bispo, que também é o mesmo significado aí, e ancião. Então, Paulo, que no subtópico 2, liderança local, Paulo instruiu a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade. Está em Tito 1:4, a gente leu isso na leitura textual, né? E está claro, assim, então, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas, nas congregações, né? E também é necessário aí no 3 as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural.
presbíteros, bispo, anciões, né? Então a igreja é formada não só de um presbítero. Certamente haveria algumas comunidades, a igreja haveria até mais de um, né? 2 ou 3, dependendo da quantidade da congregação que fosse necessário para ajudar no cuidado com o rebanho, no ensino, na oração pelos enfermos. Então, esse trabalho era desenvolvido aí pelos presbíteros do ensino, ajudar aí na administração. Só que era necessário qualidades, não poderia pôr qualquer tipo de pessoa. A gente vai ver isso aí em 1 Timóteo capítulo 3, vai nos direcionar aí em que qualidades nós que servimos como presbíteros precisamos ter. Então nós precisamos atentar para isso. Hoje se consagra aí de qualquer maneira, sem critério, né, bíblico, e depois arruma, em vez de ser ajuda, né, abençoar a igreja, vai ser obreiros problemáticos, né, que vão atrapalhar a ordem das coisas. Então aí em 1 Timóteo 3 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém que o bispo ou presbítero, né, seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, que sabe governar a sua própria casa, porque se não souber governar a sua própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus, né? Não neófito, né? Novo na fé, para que não caia na soberba, e nem na condenação do diabo. E convém que tenha bom testemunho, né? Dos que estão de fora, também, né? A igreja vai observar isso, se dentro da igreja tem testemunho, mas as pessoas fora têm que ver você como uma pessoa de caráter, íntegra, né? Reta. E são essas algumas das qualificações. Tito também, Tito 1, né? Versículo 7, o 8, o 9, se não me falha a memória, tá lá também as qualificações. Aqui no Timóteo listou umas 15 qualificações. Já parou para pensar? São muitas, né? Então, para você consagrar ou você separar uma pessoa ao presbitério, ele pode ser até uma pessoa mais nova, né? Mas que tenha maturidade, que tenha essas qualidades, que tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Isso é o que a palavra está pedindo, né? Então, pessoas que sejam exemplos. Nós temos sido exemplos, irmãos. Nós, como os obreiros, como os presbíteros, até mesmo se você é um diácono, um pastor, um evangelista, qual tem sido nosso exemplo? Então, é uma coisa a se pensar. Então, essas são algumas das qualidades que nós precisamos nos ater a elas, né? Então, porque nós que estamos de frente ensinando, faça o que eu faço, né? Não somente o que eu digo. Então, nós precisamos não somente dizer como fazer, mas fazer para que as pessoas vejam que há autoridade nos nossos ensinos, tá bem? Eu não quero ser exaustivo, vamos para o ponto 2, a importância do presbítero. Significado do termo. Olha, esse aí é a importância do presbítero, ponto 2, subtópico 1, significado do termo. Não despreze o dom que há em ti, que te foi dado com profecia, com a imposição das mãos dos presbitérios. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do jovem pastor pelo conselho de obreiros. Ou seja, Paulo aqui ele desperta, orienta, aconselha Timóteo a despertar o dom que há nele, né? Não reter, não guardar, não se acanhar, não ficar tímido, mas exercer aquilo para o qual ele foi chamado, vocacionado, e foi com imposições de mãos à mão do presbitério. Então Paulo aqui ele está despertando o jovem Timóteo, né, que era jovem, mas era um homem de Deus, era maduro, era um servo que Paulo o responsabilizava para tomar conta de igrejas, colocar as coisas em ordem também, como Tito, né? Então ele
foi um homem que fazia parte do conselho dos anciões da igreja cristã aí do primeiro século. Amém? Subtópico 2, atuação do presbitério, né? No concílio em Jerusalém havia sérias questões éticas, eclesiásticas, que podiam comprometer a igreja e os apóstolos, anciões, presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto, né? A gente vai ver isso aí em Atos 15, perdão, e quando algumas questões foram levantadas, que precisavam de reuniões, né? Os apóstolos e os anciões, que são os presbíteros, se reuniam, né? Para resolver os problemas. Que a igreja tem problema, né? Porque nós somos pessoas que cometemos falhas, precisamos ser ensinados para melhorar nossas atitudes, mas a igreja precisa resolver essas situações, né? Olha, Atos 15, versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Então aqui se levanta aqui uma discussão, né, sobre guardar a lei de Moisés, sobre o rito judaico. Então Paulo e Barnabé aqui, eles vão para Jerusalém, né, a gente que é a igreja mãe, então os apóstolos, então os presbíteros, os anciões, para resolver aquele problema que estava acontecendo, aquela dúvida, para ter um esclarecimento, ter um ensino, ter uma doutrina que ia normatizar e resolver aquele problema. Então a gente vê que a atuação do presbitério desde a igreja primitiva a gente já vê ela aí. Amém? Tem mais referências, né? Mas a gente vai ler aqui, até na própria lição tá, né? No ponto 2 aí, subponto 2, atuação do presbitério, está aí no finalzinho desse ponto. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam as cartas, né? Com doutrinas e ensinamentos para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciões em Jerusalém. Atos 16, 4. Interessante também aí. 3. A valorização do presbitério. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, sua existência tem fundamento na palavra de Deus. Então, os presbíteros devem ser valorizados. Valorize o seu presbítero aí, que é servo de Deus, honesto, se dedica para te ensinar, orar por você, orar pela igreja, tem sido o braço direito do pastor, ou talvez está até mesmo pastoreando a igreja. Valorize. O presbítero é um pastor também. O significado da palavra presbítero, ela vai mais profundo, né? Ela tem o mesmo, né, significado de um pastor. Então, nesse final desse ponto, subponto 3, diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por duplicadas honras, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, aqueles presbíteros que se dedicam ao ensino da sua igreja, onde congrega, a Bíblia diz que esses precisam ser estimados, devem ser honrados, porque trabalham no ensino. Amém? Trabalham no ensino da palavra de Deus. Outras traduções dizem duplicados honorários, né? Aqueles que se dedicam tanto ao ensino que ficam por conta, são assalariados pela igreja para se dedicar ao ensino e passar o ensinamento para a igreja de forma clara, objetiva, que não foge à sã doutrina. Então, esses que trabalham na palavra, né, que trabalham na exposição da palavra, na exposição através do ensino ou da uma mensagem bem autoexplicativa, bem ensinada, esses são presbíteros que devem ser bem valorizados na obra de Deus. Amém? Todos têm o seu devido valor, mas este tem um lugar, como o próprio versículo diz aí, 1 Timóteo 5,17, né? Devem ser pessoas honradas, pessoas reconhecidas o seu trabalho dentro da casa de Deus. Amém? O último ponto da lição é o 3, né? Os deveres do presbítero. Apacentar a igreja. Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da Santa Palavra.
Então, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, né? Apacentar a igreja e alimentá-la com a exposição da palavra de Deus. É uma cobrança sobre nós que exercemos o presbitério aí. Nós precisamos ter muito cuidado com isso aí, porque nós somos muito observados, né? Então nós temos que não somente também alimentar o rebanho com a palavra de Deus, mas viver desse alimento para a nossa própria alma. Porque há pessoas que ensinam e não vivem. É interessante que um certo dia eu vi um presbítero no nosso ministério aqui, aí depois a gente, né, ficou sabendo que não é um mal pagador, né, e é presbítero, né, não é do nosso ministério, não é nossa responsabilidade, não congrega com a gente, né, pessoas que vêm remotamente, apareceu do nada, de outro ministério, mas são pessoas que são desonestas, pessoas que não dão exemplo, né? Então pregam que tem que ser correto, que tem que ter caráter, mas eles mesmos estão vivendo aquilo. Então é necessário viver isso aí, né? Você não pode ir para a frente da igreja ensinar se você não paga ninguém, né? Você é desonesto, é incorreto, fica mexendo com coisas que estão fora da palavra. Então nós precisamos expor a palavra de Deus, vamos expor com autoridade se nós vivermos ela. Então, Paulo aí, o apóstolo Pedro, né, em 1 Pedro 5,2, ele exorta aos presbíteros, né, da sua própria época acerca dessa tarefa, apresentar as ovelhas com cuidado pastoral, não com estupidez, arrogância, né, com violência, mas com amor, né? O amor também corrige, o amor açoita. Se eu tenho tem aquele cuidado conosco, né, nos corrige. É bom entendermos também que os presbíteros eles não tem que só passar a mão, né? Não deve passar a mão na cabeça. Tem que corrigir o erro, mas corrigir o erro com amor. Amém? Fazer isso com carinho, cuidando da formação espiritual da igreja, né? Do convívio social, moral e familiar do povo de Deus. Outro ponto importante, além de apacentar a igreja, dois aí, ó, liderar a igreja local, ó. A liderança da igreja local tem duas esferas principais, governo e ensino. O presbítero, quando designado para essa tarefa, tem o dever de exercê-las na igreja de Deus. 1 Timóteo 3,5. Para isso, precisa saber governar a sua própria casa, o que nós falamos anteriormente, né? 1 Timóteo 3,2. Liderar o rebanho de Deus segundo o Novo Testamento é estar disponível para servir e não ser servido. Então aqui está em Mateus 20, 25 a 28 e Marcos 10, 42 e 45. Nós precisamos do quê? Fazer como Cristo fez, né? Ele era Deus, desceu e veio para servir, lavou o pé aos seus discípulos. Interessante nisso tudo é o quê? Não é status, não é querer aparecer, mas é servir, né? Lavar os pés dos irmãos. As pessoas pensam que a escala ministerial, a subida ministerial de um diaconato, presbitério, evangelista, pastor e etc., pensa que é um degrau que vai se subindo. Não, quanto mais você serve, quanto mais você aparentemente cresce ministerialmente, você mais desce degraus para servir, você mais servo é. Então, essa é a função. Liderar a igreja local, governar, né? O presbítero está ali, pode dirigir uma igreja, pode trabalhar só na área de ensino, ou pode fazer os dois, mas exercer com humildade. Nós estamos aqui para servir. E não é fácil servir porque há todos os tipos de ovelha e há bode no meio também, entendeu? Então, ovelha é mais fácil de lidar. O bode ele costuma dar umas amarradas fortes na gente e tem hora que dá vontade de retribuir, né? As marradas e a chifrada aí do bode. Mas nós temos que ter a maturidade e equilíbrio, temperança, domínio próprio aí para saber levar isso aí. Porque de repente, se nós revidarmos isso aí, primeiro que tem o Espírito de Cristo, o Espírito do controle. Porque o velho homem, a velha natureza, acho que ela fica do lado da gente. Se nós não cultivarmos a nova, né?
sempre a gente deixa fluir o velho, né? E o velho acaba jogando muita coisa por alto. Então nós vamos para servir. O amor não é só de boca. O amor é o quê? Ele é a ação nas práticas, né? Eu não amo muito quando eu falo de amor, eu amo muito como eu pratico as minhas atitudes. Até coisas que a gente tem vontade de fazer, mas a gente não faz para não escandalizar. Então nós viemos para servir, cultivar a humildade, estar ali para servir o rebanho de Senhor Jesus. Vai ter dificuldade no meio? Vai, porque tem muitas coisas, né, difíceis, né? Mas o Senhor não disse que seria fácil, né? O importante é que nós exerça o ministério do presbitério conforme competente, né? Sejam pessoas idôneas, prontas para ser exemplo da igreja, né? Ensinar, governar com equidade, com seriedade, com um maior compromisso para essa tão nobre tarefa. Amém? Outro ponto interessante aí, o último, né? Ungir os enfermos. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo com um azeite em nome do Senhor. Tiago 5,14. O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Então, o membro da igreja local, né, tem que sentir a vontade para ir até nós, para a gente estar ungindo ele, enfermo. Ou também aquele membro que está doente, que está na sua casa, está com dificuldade para ir na igreja. Os presbíteros precisam também, né, se reunir lá na casa desse irmão, orar, ungindo a enfermidade. É lógico que na lição está falando que não podemos banalizar esse ato de ungir na igreja, né? Hoje em dia tem o pessoal ungindo todo mundo negócio aí, né? Outro dia ouvi um que mandou a pessoa pôr óleo, né, de unção dentro de um litro descartável, balançar bastante, passar no pano molhado, né, no seu comércio, passar óleo no chão, né? Então esse povo arranca umas coisas aí, umas invencionistas que o povo acredita, porque eles falam lá umas línguas lá e falam coisas da carne lá, sem parâmetro bíblico nenhum. E muita gente aí é enganado, né? Eles gostam, né? Eles gostam de ser enganado, porque escola bíblica que é bom, pouca gente vai, né? A gente sabe disso aí nas igrejas, que os crentes, eles são as pessoas que precisam ter mais compromisso com a escola bíblica. Por que se erra muito? Porque se conhece pouco, né? Só uma pregação de domingo não resolve, resolve a vida espiritual, não prepara a vida espiritual para falso profeta. Então, por isso que você tem que valorizar o ensino do presbítero na igreja, a exortação do seu presbítero na igreja. Às vezes o presbítero é tido como chato, porque cobra, porque ensina, porque prega, né, corretamente a palavra de Deus. Muitos presbíteros aí que são homens de Deus. E aí te alerta sobre esses perigos de cair nessas invencionistas aí, desses falsos profetas que aparecem aí na cidade. Entendeu? E fica fazendo tudo que eles mandam, né? Esse dia apareceu uma aí que, né, a gente ouve falar, graças a Deus que não aparece muito na igreja, que já estão meio vacinados contra isso aqui. Mas aí né, a pessoa comprou um refrigerante, falou, não, eu só bebo é Coca-Cola, o homem de Deus só bebe Coca-Cola. Então cada coisa falando no nome de Deus, que aí um ímpio não vai para a igreja por causa do quê? Por causa dessas, infelizmente, isso aí é como se fosse uma peste, né? Perdão da expressão aí, mas acaba sendo, porque não por causa desses, os que não conhecem a Deus ficam às vezes escandalizados, sendo enganados, ouvindo profecia falsa. E até muitos crentes que conhecem a Deus estão aí, conhecem a Deus, mas assim, não tem aquela intimidade profunda através da palavra, que são levados ao engano, entendeu? A Bíblia diz que nós temos que buscar o equilíbrio, né? Você vai entender pela Escritura, você tem que buscar o Espírito Santo e a palavra. Porque quando vem um espírito falso, você vai ter discernimento que o Espírito Santo vai te dar através da palavra que você conhece. Ele vai fazer você lembrar daquilo que é necessário para não acreditar nessas falsas profecias. Há muitas aí, há muitos carnudos por aí enganando o povo. Então, o que faz você vencer isso aí vai ser o quê? Vai pro ensino.
o ensino da palavra, que você não vai cair nesse erro. Conclusão, vimos que o termo presbítero, bispo, pastor são sinônimos. O presbítero ou bispo sempre formaram um corpo de obreiros com finalidade de contribuir para a edificação da igreja local. Eles exercem uma função pastoral. Nas Assembleias de Deus, os presbíteros exercem esse serviço, pastoreando as congregações. Eles ainda cuidam de execuções das principais tarefas da igreja: evangelização e ensino da palavra. Portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Deus abençoe a sua vida. Dá um likezinho aí se você gostou. Se não, dá um like, dislike também, né? Democracia. Se inscreva no canal aí. Deus abençoe a sua vida ricamente. Presbítero Giovanni Nogueira, ao seu dispor. Um forte abraço, comente aí embaixo, divulgue aí. Até mais, na paz do Senhor Jesus Cristo.